No resumo diário de Terra Nostra, Augusto havia chegado ao endereço da Avenida Paulista com o passo de quem carrega nas costas mais do que o peso do próprio dia. Encontrou o sogro na sala, sentado com aquela postura de barão do café que Gumersindo mantinha mesmo nos momentos de descanso, como se a dignidade fosse uma roupa que não se tirava nem dentro de casa. A conversa que os dois travaram começou de forma civilizada, com os elogios habituais que um sogro faz ao genro quando tem razões para isso, e logo migrou para um terreno mais perigoso e mais honesto. Gumersindo havia ouvido boas palavras sobre a atuação do deputado. José Rubens Sestim, com quem havia viajado recentemente, havia comentado a favor de Augusto e de sua defesa do café na tribuna. O deputado agradeceu com a modéstia calculada de quem sabe que o elogio carrega um preço implícito e foi direto ao problema que lhe preocupava genuinamente. Não poderia continuar na tribuna apenas para defender o café. Havia outras preocupações que um deputado honesto não poderia ignorar indefinidamente. A dependência do capital estrangeiro, as dívidas acumuladas pelo país junto aos credores externos, a política do presidente Campos Salles, que havia acertado o pagamento com os credores antes mesmo de tomar posse e agora governava com essa prioridade acima de tudo, enquanto a crise interna se aprofundava, as falências se multiplicavam e o desemprego crescia silenciosamente sem que ninguém no poder parecesse perder o sono. Gumersindo ouviu com aquela atenção tensa de homem que reconhece o território perigoso antes de chegar nele. Augusto foi além. Disse que havia pensado num pronunciamento que gostaria de fazer, que não queria que os colegas o tomassem por profeta do apocalipse, mas que era preciso dizer: se o país continuasse atraindo o capital estrangeiro em detrimento da própria força de trabalho, sacrificaria o futuro de toda uma geração. Pagaria juros que nunca terminariam. Os netos herdariam uma dívida que seria sempre impagável, porque os credores crescem exatamente quando o devedor se enfraquece. E nós sabemos, continuou ele com a cadência de quem está mesmo na tribuna, que um pobre diabo que recorre a um agiota que lhe empresta dinheiro para comprar o pão dos filhos não difere muito de uma nação que toma dinheiro lá fora. Ambos estão nas mãos de agiota. Só que no primeiro caso, o pobre diabo morre pagando juro. No segundo caso, quando se fala da nação inteira, os netos morrerão pagando uma dívida que será sempre impagável, porque os credores se farão cada vez mais poderosos à custa do sangue e da seiva do trabalho de todos. Gumersindo ouviu até o fim, com a paciência de quem conhece o desfecho antes do último parágrafo, e então deu a resposta que qualquer fazendeiro daria a um discurso daqueles: que jamais fizesse um pronunciamento desse na tribuna, ou a carreira de deputado terminaria ali mesmo, antes do tempo. Augusto recuou com um sorriso diplomático. Era apenas um pensamento em voz alta, um exercício de retórica. Continuaria defendendo o café. Havia sido eleito para isso, não havia sido? Gumersindo completou com a dureza velada de quem não precisa gritar para ser ouvido e acreditado. Que continuasse rezando por essa cartilha, antes que alguém acabasse com a vida do senhor deputado Augusto. Na fazenda, Matilde e Leonora conversavam sobre o deputado Augusto com aquele tom leve de mulheres que avaliam um homem à distância segura. Matilde havia almoçado no restaurante do trem com o deputado durante uma viagem e guardara uma impressão que não conseguia disfarçar completamente. Aquele homem tinha uns olhos, um jeito de falar, uma maneira de olhar para uma mulher que derretia qualquer um. Leonora rebateu com a firmeza prática de quem conhece bem os perigos desse tipo de pensamento. Era ela que estava botando besteira na cabeça. O senhor e deputado Augusto era um homo sério. Morria de amor e pela mogli Angélica. Matilde perguntou com um sorriso se a senhora acreditava mesmo nisso. Leonora suspirou e então disse a verdade com aquela honestidade direta que a caracterizava. E o não credo. Mas que ela não ia aceitar ver a menina Angélica sofrer por causa das fantasias de uma moça que havia ficado sozinha demais, longe da família. Caspita. Era uma conversa de mulheres que cuidavam umas das outras, mesmo sem ter obrigação formal de cuidar. Leonora havia tomado Matilde sob suas asas, desde que a família da moça havia partido, e essa responsabilidade informal pesava de um jeito que o carinho tornava mais suportável, mas não mais leve. Na mansão dos Teles de Aranha, Mariana conversava com Florinda sobre a situação complicada de Rosana e Marco Antônio. Mariana dizia que morria de pena dos dois, que havia algo de trágico naquela história de amor impedida por um pai inflexível e por erros que ninguém conseguia simplesmente apagar. Florinda, que havia vivido na fazenda e sabia o que Mateu havia sofrido durante o casamento com Rosana, conteve-se por um momento antes de responder. Disse que toda aquela gente da fazenda sabia como havia sido aquele casamento e que o que ela havia feito com o poverelo do Mateu não se fazia com ninguém. Mariana a repreendeu. Rosana era patroa naquela casa também. E não era para ser falada assim. Florinda recuou na forma, mas não completamente no conteúdo. E então, com aquela impulsividade que ela mesma reconhecia, mas não conseguia controlar nos momentos certos, jogou na conversa algo que ninguém havia pedido.
que, se ela quisesse, já teria dormido com o senhor e deputado Augusto, que ele vivia atrás dela, tentando, e que ela vivia fugindo. Mariana ficou completamente parada. Perguntou por que ela estava dizendo aquilo agora, naquele momento. Florinda respondeu com simplicidade: Perchê é vero. O marido da Angélica não prestava, e ela vivia fugindo dele havia tempo. Era uma revelação que mudava alguma coisa no ar daquela casa. Mariana ouviu sem saber exatamente o que fazer com aquela informação inesperada. Marco Antônio encontrou o amigo Augusto mais tarde para um almoço, que era, no fundo, um conselho de guerra disfarçado de refeição. Disse que estava com as melhores intenções do mundo e queria fazer as coisas do jeito certo dessa vez. Augusto admitiu que estava difícil convencer o sogro a simplesmente receber Marco Antônio para uma conversa civilizada. Marco Antônio entendia parcialmente a resistência. Havia devolvido a filha do homem como quem devolve um objeto que não serve mais. Que pai de bem aceitaria isso facilmente? Augusto foi honesto com o amigo. Gumercindo era um homem que preservava certos valores e não havia engolido aquela vergonha. Marco Antônio teria que ser muito político para quebrar aquela resistência sólida. Marco Antônio respondeu com a determinação de sempre que, se o pai de Rosana não quisesse ouvi-lo de jeito nenhum, ele roubaria a filha dele. Augusto ouviu aquilo com o cinismo divertido de quem conhece o amigo de longa data e sabe que a ameaça é mais do que apenas palavras ao vento. Na colônia, Bartolo reuniu os colonos para uma conversa sobre os pagamentos e os planos para o futuro próximo. Os homens reclamavam que o dinheiro recebido pelo café não era suficiente para o que esperavam. Bartolo foi direto. Eram os primeiros a ver tanto dinheiro assim nas mãos. E o melhor era guardar embaixo do colchão e esperar com paciência. Porque amanhã, domani, ninguém sabia o que poderia acontecer naquele bendito país que sempre surpreendia. E quem tivesse o dinheiro na mão poderia um dia virar dono de toda aquela terra que agora trabalhava para os outros. Leonora esperava o marido que não aparecia para comer. Matilde explicou que ele estava com os patrícios na venda da colônia. Leonora disse que havia bebido vinho e esquecido da vida como os homens fazem quando têm companhia e vinho disponível. As duas riram com aquela leveza de mulheres que sabem que não adianta se irritar com certas coisas do mundo. Josué e Janete, enquanto isso, falavam sobre o filho Marco Antônio e sobre a história toda, que os dois agora conheciam por inteiro. Janete disse que o filho já devia estar sabendo de tudo. Havia pedido que Marco Antônio fosse conversar com o ex-marido Francesco sobre aquela história antiga. Josué ficou surpreso. Como é que o ex-marido sabia daquela história que envolvia as duas famílias? Janete explicou que Francesco havia tentado salvar o pai dela da falência e não havia conseguido. Os dois pais eram dois infelizes, por causa do mesmo vício maldito que destruía tudo que tocava. Josué suspirou fundo. Eles perderam tudo o que tinham, minha querida. Mas eu ganhei você. Janete olhou para ele com aquela mistura de ternura e insegurança que ainda definia boa parte do que sentia. Perguntou o que ele queria dela de verdade. Josué não respondeu de imediato. Havia entre eles um silêncio que tinha muitas camadas. Não era o silêncio do desconforto, era o silêncio de quem ainda está aprendendo a existir perto do outro, sem precisar preencher cada segundo com palavras. Josué havia chegado àquela casa com a vingança no coração e havia ficado com ela dentro. A transformação não havia sido imediata, nem fácil. Havia resistido por muito tempo ao que sentia. Mas o amor que tinha por Janete era a coisa mais verdadeira que havia experimentado desde a morte do pai. E agora que a verdade estava toda na mesa, o que restava era decidir o que fazer com ela. Janete esperava essa resposta com a paciência de quem já esperou demais por outras coisas na vida. E aprendeu que nem toda espera é em vão. Gumercindo, passeando pelos jardins ao final da tarde, pensando na própria vida, voltou a se deparar com José Alceu. O menino havia entrado novamente, chamando-o de senhorzinho, como daquela primeira vez. Gumercindo o repreendeu novamente. Não precisava de senhorzinho. Nunca havia sido escravo. José Alceu disse que sabia disso. Perguntou o nome. Gumercindo se identificou. O menino informou que era filho do Antenor, o antigo capataz. E então, antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, o menino saiu de repente, deixando o barão no jardim, olhando para o espaço vazio, com uma estranheza que não conseguia nomear, mas que ficou com ele o resto do dia. Tizil confrontou o primo com urgência, ao saber da incursão. O que ele estava fazendo entrando no jardim da casa do homem assim? José Alceu disse que havia sido a primeira vez que conversou com o pai, sabendo que era o pai de verdade. Tizil ficou horrorizado. Perguntou se havia dito alguma coisa comprometedora. Não havia, mas havia gostado de ver que o homem não gostou de ser chamado de senhorzinho, porque havia dito que o menino nunca havia sido escravo dele nessa vida. E José Alceu achou aquilo de alguma forma bonito, como se o pai, sem saber que era o pai, tivesse dito a coisa certa. Tizil olhou para o primo com aquele desespero silencioso
de quem está segurando uma panela que vai explodir e não consegue tampar todas as saídas ao mesmo tempo. Disse que José Alceu estava brincando com fogo, que se Naná soubesse o que o filho estava fazendo, ficaria fora de si, e que não precisavam disso na vida deles. José Alceu ouviu em silêncio. Depois disse que entendia o primo, que sabia dos riscos, mas que havia uma coisa que Tizil não havia entendido ainda. Ele não queria revelar nada, não queria que o homem soubesse, não queria uma coisa daquela natureza. Só queria saber como era olhar para o pai de verdade, sabendo que era o pai de verdade. E agora sabia. Aquele homem era severo, era altivo, era orgulhoso, e havia dito que o menino nunca havia sido escravo. E aquilo bastava. Por enquanto, aquilo bastava. Marco Antônio chegou à casa bancária do pai, com o sangue ainda quente da humilhação de ter sido mantido longe de Rosana. Não havia chegado a conversar com Gumersindo. Ela mesma o havia despachado pela porta dos fundos, antes que o pai pudesse vê-lo e a situação saísse do controle. E agora esse fardo recaía inteiro sobre os ombros de Francesco, que ouviu o filho com a paciência cansada, de quem já sabe que vai ter que mediar uma tempestade que não foi ele quem provocou. Filho mio, como que vai arranjar encrenca com o senhor Gumersindo? Francesco balançou a cabeça, invocando o amor de Deus como um homem que precisava de um aliado divino para aguentar aquela conversa. Marco Antônio protestou com firmeza que o infeliz nem queria falar com ele sequer. Francesco foi razoável e paciente. Tinha toda aquela história de Marco Antônio ter devolvido a filha. Como é que um homem de bem como Gumersindo poderia aceitar aquilo facilmente, sem que custasse algo? Marco Antônio insistiu que estava fazendo as coisas direito dessa vez, que havia voltado com as melhores intenções do mundo. Francesco ponderou com a sabedoria prática dos pais que já viram filho se machucar. Provavelmente Gumersindo temia que o filho repetisse o que havia feito e devolvesse Rosana de novo depois de tudo. Dessa vez, isso não vai acontecer, papai. Marco Antônio disse aquilo com uma firmeza que Francesco avaliou com cuidado, procurando saber se era convicção verdadeira ou apenas a determinação momentânea de alguém que ainda não foi testado. O filho havia tido suas razões da última vez. Isso era verdade. Mas então, Francesco tentou um caminho diferente. Um conselho que custou alguma coisa pronunciar. Que esquecesse Rosana, filha do sócio Gumersindo, e arranjasse outra dona para a vida dele. Marco Antônio olhou para o pai com aqueles olhos que carregavam uma história comprida demais para ser simplificada num conselho bem intencionado. Havia já esquecido de Juliana, disse ele com o peso de quem sabe o que custou aquilo. Teria que esquecer a Rosana também? Francesco admitiu com alguma tristeza que era muita mulher para uma vida só. Mas Marco Antônio foi claro e direto. Queria Rosana. E se ela tivesse coragem de afrontar o pai para viver com ele, ela seria a mulher da sua vida. Francesco perguntou então se amava aquela ragazza. Marco Antônio ficou em silêncio por um momento, e a resposta que veio não era o que o pai esperava encontrar. Ainda não sabia responder essa pergunta direito, mas havia pegado uma raiva considerável do pai dela. Madonna mia, reagiu Francesco, sacudindo a cabeça. Na casa dos Teles de Aranha, Angélica havia encontrado a irmã Rosana e a confrontou com a irritação legítima de quem vê os pais brigarem por causa de alguém que julgava não merecer tanto desgaste para a família inteira. Os pais estavam se desentendendo e era por causa das maluquices de amor de Rosana. Rosana respondeu que a mãe havia finalmente entendido que ela queria viver a própria vida. Angélica confirmou que Marco Antônio havia estado ali naquela tarde e que ainda bem que a irmã o havia despachado antes que o pior acontecesse, porque Gumersindo não queria nem ouvir falar naquele nome. Augusto havia tentado de tudo que sabia. Inútil. O pai era uma parede. Rosana disse que sabia de tudo aquilo. Havia conseguido convencer a mãe. Havia pedido a ajuda dela, mas não estava adiantando nada. E então, Angélica tocou no ponto mais sensível com uma franqueza que só a irmã mais velha tem coragem de usar. O pai nunca esqueceria a cena de Marco Antônio trazendo Rosana de arrasto para aquela casa, tratando-a como um trapo que não servia mais. Rosana concordou com amargura que havia sido assim mesmo, e que aquilo havia acontecido por causa do beijo no Mateu, que havia sido um erro que ela não repetiria. Angélica perguntou como podia ter tanta certeza. Rosana foi direta, porque havia descoberto que amava Marco Antônio de verdade. Angélica disse que havia descoberto isso um pouco tarde demais. Gumersindo não permitiria que voltasse para ele de maneira alguma. Silêncio. E então, Rosana disse em voz baixa aquilo que havia estado se formando dentro dela por dias, como uma decisão que não pedia mais permissão. Estava disposta a fugir com ele se fosse preciso. Na fazenda, Leonora havia preparado a polenta com sugo de tomate. A polenta que o compadre Gumersindo adorava quando estava por lá. Aquela que ele lambia os beiços e pedia mais. Bartolo aprovou com a satisfação simples de quem reconhece uma boa comida. E não precisa de mais do que isso para estar feliz. Matilde concordou com entusiasmo genuíno.
Os três conversaram sobre os gostos do compadre com aquela intimidade afetiva que só os anos de convivência próxima e honesta constroem. Bartolo brincou que era por isso que chamavam os italianos de polenteiros, porque as outras pessoas estavam começando a perceber que a polenta era mesmo boa. Leonora defendeu o prato com o orgulho de uma tradição que não precisava de defesa, mas que ela defendia de qualquer jeito. Se servisse uma polenta daquelas, com sugo pro compadre, ele lambia até os beiços. Chegou à porta da fazenda um visitante inesperado e bem-vindo, Padre Olavo. Entrou com o sorriso aberto de quem é recebido como família independente da hora em que apareça, dizendo que a porta estava aberta e que havia chegado em boa hora. Leonora o acolheu com calor imediato, mandando-o sentar sem cerimônia. O padre explicou que estava passando por ali e havia resolvido rezar uma missa para os colonos. Matilde agradeceu a Deus em voz alta com aquela fé simples da colônia. Bartolo o convidou para comer. Padre Olavo aceitou, pedindo pouco, e Leonora não aceitou pouco. Mangiare fazia bem. O padre brincou que não usava a batina, mas trazia a palavra de Jesus. E completou, com o bom humor de um homem de fé que conhece o povo que serve, que não usava a batina porque não conhecia o pai dele. A risada abriu a tarde na fazenda como uma janela que deixa entrar o vento bom. De volta à cidade, na casa de Janete e Josué, as empregadas Luísa e Antônia continuavam a observar aquele relacionamento com a mistura de espanto, curiosidade e julgamento que caracterizava bem sua visão do mundo doméstico. Luísa dizia que não conseguia entender. Depois de tudo que havia acontecido, tudo que havia sido revelado, aqueles dois continuavam apaixonados, feito dois pombinhos, como se nada tivesse mudado. Antônia completou com a observação prática e sem romantismo de quem vê os fatos como são. O homem não trabalhava. Como é que a madame podia viver assim no longo prazo? Luísa disse que só queria saber como a madame iria viver depois que o dinheiro dela acabasse de vez. Antônia sugeriu, com um humor ácido que não disfarçava a curiosidade, que a madame continuaria levando o café para ele todas as manhãs, como fazia sempre, com aquele sorriso de quem está bem. A infeliz estava enfeitiçada, concluiu Luísa. Antônia então perguntou o que o homem teria que o marido carcamano não tinha. Luísa ficou se perguntando quanto tempo aquilo ia durar antes de alguma coisa mudar. Gumercindo foi até a casa bancária de Francesco com a seriedade de quem não vem por prazer, mas por necessidade de estabelecer limites claros antes que deixassem de existir. Francesco o recebeu com a cordialidade de sempre. Ofereceu um vinho novo que garantiu nunca ter visto igual. Gumercindo provou, admitiu que era bom, mas foi logo ao ponto que havia o trazido até ali. Não queria que Marco Antônio voltasse a viver com Rosana. Não queria mais ver o filho do sócio na sua frente. Sim, Francesco ouviu com cuidado. Confirmou que o filho havia lhe dito exatamente o contrário, que queria voltar a viver com a filha dele. E então, com a honestidade direta de um homem que respeita o outro o suficiente para não enrolar, disse que se estivesse no lugar de Gumercindo, também não aceitaria aquilo fácil, mas pediu uma única coisa, que o amigo recebesse o filho e ouvisse o que tinha a dizer. Gumercindo foi taxativo. Não queria ouvir nenhuma conversa do Marco Antônio. Se ele viesse à casa, botaria no olho da rua sem cerimônia. Francesco defendeu o filho com o amor simples dos pais. Era um homo de bem, como o pai. Gumercindo cortou com uma frase que doeu, que não queria que a filha fosse como a mãe de Marco Antônio, cujo pai havia abandonado por uma italiana depois de velho. Tal pai, tal filho, não era? Francesco perdeu a paciência. Mandou o amigo calar a boca, que não sabia o que estava dizendo. E então, Francesco disse algo que ficou suspenso no ar entre os dois homens. Tudo o que o meu filho fez em questa vida, nós dois também já fizemos um dia. Eram homens que haviam vivido, cometido erros, amado errado, feito escolhas que custaram caro. E agora, o filho tentava botar os pés no chão e recomeçar, como também eles haviam feito um dia em questa vita maledeta. Gumercindo ouviu, mas repetiu a posição com a firmeza de quem não vai ceder. Queria o filho de Francesco longe da filha dele e longe da sua vista. E queria que o amigo levasse aquilo a muito sério. Rosana e Angélica voltaram a conversar mais tarde, num tom diferente, mais honesto. Angélica perguntou diretamente o que Rosana faria se Mateu aparecesse dizendo que a amava, que havia largado Juliana para voltar com ela. Rosana disse que isso nunca aconteceria. Angélica insistiu, mas digamos que acontecesse, seja franca. Rosana ficou em silêncio antes de responder com honestidade. Não sabia o que faria. Angélica usou aquilo como argumento. Então, o pai não estaria totalmente errado em tentar impedir mais uma loucura. Rosana refletiu e disse que se aquilo acontecesse, pensaria duas vezes. E que talvez até mandasse Mateu de volta para a italianinha dele, para a Juliana. Angélica não acreditou naquela resposta. Rosana explicou com uma calma nova, porque estava conhecendo Marco Antônio de uma maneira que Angélica não conhecia, e o que via a fazia querer ficar.
Maria tentou convencer a filha a ter paciência. Disse que o pai nunca permitiria que ela saísse de casa para viver com aquele doidivanas. Rosana respondeu que o que importava era quem ele era agora, não quem havia sido, que havia jogado fora metade da vida amando um homem que nunca a havia amado de verdade, e agora estava amando um homem que lutava para tê-la ao lado, que ia à porta da casa dela arriscar a ira do pai dela. Maria ficou em silêncio por um momento longo, e então disse, com aquela esperança cuidadosa das mães que já foram enganadas pela esperança antes, se aquilo fosse verdade, era uma bênção para todos, que o pai entendesse isso. Rosana disse que se o pai não entendesse, ela iria embora daquela casa com ele. Maria a olhou com os olhos cheios de uma mistura de medo e orgulho que só uma mãe consegue sentir ao mesmo tempo. Augusto, dividido entre o mundo do sogro e o mundo do amigo, era o homem que sabia mais do que qualquer um e carregava esse peso com o sorriso profissional de quem aprendeu que saber demais é parte do ofício. Marco Antônio disse que enfrentaria Gumersindo. A filha voltaria para ele, quisesse o pai ou não. Augusto disse que era a tal história do fruto proibido. Marco Antônio negou com convicção. Não tinha nada de fruto proibido. Havia descoberto que gostava de Rosana. Augusto foi honesto como um verdadeiro amigo tem que ser, que tirasse o cavalo da chuva, porque se dependesse do consentimento do sogro, jamais voltaria a viver com a filha dele. Marco Antônio respondeu com a determinação de sempre. Isso eles veriam. E agora, que almoçassem em paz. Porque o próximo capítulo daquela história, fosse qual fosse, seria escrito por ele mesmo.